Bom, agora a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, que foi sobre equação geral dos gases. A gente fez dois exercícios de fixação, a gente aplicou a equação geral dos gases a dois exemplos que eu tinha proposto, né? Que eram esses dois aqui. Estes dois a gente acabou de resolvê-los na última aula, e aí a gente vai começar essa aula continuando a resolução. Então a gente vai resolver mais esses dois exemplos aqui e aí a gente parte para a resolução da apostila dessa mesma aula, aula 5 da Química B, ok? Então, bom, o exemplo 3 trata de uma situação em que o enunciado dissesse para você, de alguma forma, que essa transformação é uma transformação isotérmica. Isso quer dizer que a temperatura inicial e final é a mesma, não muda. Ou seja, quando você utilizar a equação, vamos colocar aqui, PVT, Povotó. Utilizando a equação, a temperatura inicial e final são iguais, então você corta da equação, não precisa colocar nada aqui nessas temperaturas, porque o mesmo valor à esquerda e à direita vai acabar cancelando um com o outro, e você tem que colocar apenas os valores aqui de pressão e volume. A pressão inicial é de 3,5 atmosferas, 3,5 atm, a pressão final é 0,7 atm. O volume inicial é 1 metro cúbico, o volume final a gente não sabe quanto é, porém a gente já sabe que vai ser alguma coisa em metros cúbicos, né? Porque tem que casar aqui a unidade. ATM, ATM, metro cúbico, metro cúbico. Tem algum problema com essas unidades? Não. A única unidade que dá problema é a unidade da temperatura, que tem que ser Kelvin. O resto, basta casar de parzinho. Bem, você pode pensar o exercício de duas maneiras. A primeira delas é substituindo os valores aqui. Eu vou colocar os valores substituídos, que são 3,5 vezes 1 igual a 0,7 vezes o volume 2. Vou continuar aqui em cima. Bem, você vai acabar isolando V2, né? Passa o 0,7 para cá dividindo. V2 isoladinho é igual a 3,5 com o 0,7 embaixo dividindo. 3,5 com o 0,7 embaixo dividindo. Isso vai dar 5 metros cúbicos. Essa é a resposta do exercício. Tá? Existe uma outra forma de você resolver o exercício? Existe. Inclusive, o exercício anterior aqui também poderia ser resolvido dessa maneira. Que maneira? Olha, qual que é o tipo de proporcionalidade que existe entre pressão e volume? Lá das leis de Boyle-Mariotti e Schwarzschild-Sachs. Das leis experimentais, a gente percebe que pressão e volume eles são inversamente proporcionais. Sempre que você aumentar a pressão num gás, ele vai acabar contraindo, diminuindo o volume. Tá? Então, se você pressionar a bexiga, ela vai ficar cada vez menor. Tá? Se você deixar, por exemplo, aquele boneco do vídeo, se colocar ele no ambiente que a pressão fica cada vez menor, o volume dele aumenta. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, sempre que um deles dobrar, por exemplo, o outro cai à metade. Sempre que um deles multiplicar por 10, o outro vai dividir por 10. Sempre que um deles aumentar, o outro diminui. Então, se você perceber o que está acontecendo aqui com a pressão do 3,5 para o 0,7, se você tem já uma habilidade de matemática básica para perceber isso, você não acabou dividindo por 5 aqui? 3,5 dividido por 5 é 0,7, você dividiu por 5. Você não, né? A situação, a transformação gasosa dividiu a pressão por 5. Isso quer dizer, já que pressão e volume são inversamente proporcionais, você vai acabar, na situação, multiplicando por 5 o volume. Se você dividiu por 5 a pressão, o volume vai ser multiplicado por 5. Aí 5 vezes 1, 5. Você poderia ter feito esse mesmo exercício com essa lógica de proporcionalidade, sem precisar colocar no PVT Povotó. Mas sempre dá para colocar no PVT Povotó. Então, se você não gosta de pensar sobre proporções, tudo bem, coloca na equação e faça a continha normal, né? Faça como eu resolvi aqui inicialmente. Mas se você é uma pessoa que gosta de pensar proporcionalmente, né? Você divide aqui por 5, multiplica por 5, pronto, você já tem a resposta do exercício, sem problemas. Ok? Bem, resolvendo o exemplo número 4 aqui, uma transformação que de alguma forma o enunciado te falasse que é isobárica, ou seja, a pressão não muda do início para o final, você tem os dados 600 centímetros cúbicos de volume inicial, 1.800 centímetros cúbicos de volume final,
Temperatura inicial 0 graus Celsius, temperatura final algum valor que a gente quer descobrir. Tá? Você vai utilizar lá PVT Pavotó, vou colocar aqui, PVT Pavotó. E como a pressão inicial e final são iguais, você vai acabar tirando a pressão aqui da equação, vai ficar V1 sobre T1, V2 sobre T2. Tem algum problema com alguma unidade aqui? Tem. Qual? O problema do grau Celsius, né? Não dá para colocar grau Celsius aqui, você tem que colocar em Kelvin. Então a temperatura em grau Celsius, se eu colocar 0 aqui embaixo, pronto, errei o exercício. Vai dar um resultado errado e eu vou perder a questão por conta da unidade. Tem que passar para Kelvin? Tem que passar para Kelvin. Então soma aqui a 273, vai ficar temperatura 1 igual a 273 Kelvin. É esse valor que eu tenho que colocar lá no T1. Se eu colocar 0, eu erro. Tá? Então, volume 1, 600 centímetros cúbicos. Temperatura 1, 273. Volume 2, 1.800 centímetros cúbicos. Temperatura 2, eu quero saber. E a resposta vai dar em Kelvin, né? Já que eu estou usando Kelvin inicialmente, eu vou ter que obter uma resposta em Kelvin no final. Fazendo as contas aqui, você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Você multiplica aqui cruzado, você vai acabar descobrindo no final, fazendo todas as continhas, que o resultado da temperatura é 819 Kelvin. 819 Kelvin. Essa é a resposta do exercício. Pronto, só fazer as continhas aqui, isolar o T, né? Você descobre que é 819 Kelvin. Dá para fazer dessa outra forma. Acabou o exercício, tá? Só isso aqui, acabou, fim. Nada demais. Substituição e umas continhas aqui de matemática. Dá para resolver dessa maneira com proporção, igual a gente fez esse de cima, pensando, dividiu tanto, multiplicou tanto? Dá. Você tem que lembrar daí que volume e temperatura numa isobárica, eles são diretamente proporcionais. Quando um dobra, o outro dobra também. Quando um multiplica por 3, o outro multiplica por 3 também. Quando um cai à metade, o outro também cai à metade. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Eles acompanham um ao outro diretamente proporcional. De uma forma diretamente proporcional. Aí você pode pensar o seguinte, ó, volume, ele aumentou, diminuiu? Ó, ele foi multiplicado por 3, repare. Do 600 para o 1.800 é vezes 3. É o triplo de volume. Isso quer dizer, se a gente entende proporcionalidade, sabe que volume e temperatura são diretamente proporcionais, quer dizer então que a temperatura, que era 273, vai ser multiplicada por 3 também. E aí, olha só que bonito a matemática. 273 vezes 3 é quanto? Exatamente o valor que a gente conseguiu com PVT Pavotó. Ou seja, sempre tem a opção de resolver por PVT Pavotó, ou, se for isobárica, isotérmica, isovolumétrica, pensar apenas proporcionalmente. Aí você tem que decorar, né? Volume e temperatura são direta ou inversamente proporcionais. Pressão e temperatura são direta ou inversamente proporcionais. Pressão e volume são direta ou inversamente proporcionais. Vou listar aqui embaixo, tá, essas relações. P e V inversamente proporcionais, tá? Boyle e Mariotti. Inversamente proporcionais. P e T diretamente proporcionais. V e T diretamente proporcionais. Então essas são as três situações possíveis. Essa aqui para uma isotérmica, essa para uma isovolumétrica e essa para uma isobárica. Repare que sempre que envolve a temperatura, seja a temperatura com a pressão ou a temperatura com o volume, é diretamente proporcional. Envolveu temperatura nessas transformações, diretamente proporcional. Quando for a isotérmica, que não envolve temperatura, repare, pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, aqui era uma isotérmica, não tem temperatura na jogada, olha, cadê? Aqui, ó. Só VT, quer dizer, PV, né? PV, não tem temperatura na jogada, inversamente proporcional. Aqui, cadê? VT, ó, volume e temperatura. Envolveu temperatura nessa proporcionalidade, então ela é diretamente proporcional. É uma dessas duas, tá? Lembre-se disso, envolveu temperatura diretamente proporcional nessas relações de 2 a 2, né? P e T, V e T. Se não tem temperatura, que é a única que não tem temperatura, é a isotérmica, então você tem uma proporção inversa, tá? Inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. Dobrou, dividiu por 2. Multiplicou por 10, dividiu por 10. Beleza? Bem, esses são os exercícios de introdução ao assunto para a gente fixar a matéria. Agora a gente vai para a apostila resolver os próximos, beleza? Até daqui a pouco. Pode abrir sua apostila na página 4, que a gente vai começar a fazer exercícios dessa aula, só que da apostila. Tá? O primeiro que eu selecionei para a gente fazer é o 5.3. Ele está na página 4, é lá da FURG Rio Grande do Sul. Então, enquanto você acha, aí dá um pause. E vamos começar a resolver. Bem, eu vou ler aqui, você faça uma leitura junto comigo. E aí,
a gente resolve, tá? Está escrito assim: considere a transformação isocórica para uma determinada massa de gás. Abaixo são representados os valores de pressões e temperaturas para essa transformação. Tem uma tabela, né, que eu reproduzi aqui na folhinha. Valores de pressão em milímetros de mercúrio, 1500, 500, Y e Z. Valores de temperatura em Kelvin, 300, X, 12 e 5. Os valores de X, Y e Z que completam a tabela são, respectivamente, quais? Bem, a gente pode resolver esse exercício por PVT Pavotó, só que a gente teria que fazer isso porque a gente tem uma situação aqui inicial, tem uma situação intermediária, uma outra situação intermediária e uma situação final. São 4 situações diferentes. Então tem a transformação daqui para cá, tem a transformação daqui para cá, se a gente quiser pegar, né, esses dois conjuntos aqui, o primeiro com esse final para descobrir o valor do x, pode pegar esse com o último para descobrir o valor do z. A gente usaria PVT Pavotó 3 vezes. Mas a gente pode utilizar, é muito mais fácil utilizar, muito mais prático, muito mais rápido utilizar a proporcionalidade, já que pressão e temperatura, lembre-se, envolveu temperatura aqui na isocórica no caso. Isocórica, lembrando, né, é um sinônimo de isovolumétrica. Envolveu temperatura na proporcionalidade, ó, pressão e temperatura, lembra? Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta também. Né, da panela de pressão, né, um exemplo. Envolveu temperatura na proporção, aumenta. Nesse caso, né? Pressão e temperatura ou volume e temperatura. Envolveu temperatura nessas transformações gasosas, a proporção é a proporção direta, né? Diretamente proporcional. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Dobra a temperatura, dobra a pressão. Triplica a temperatura, triplica a pressão também. E aí a gente pode pensar assim, olha, a pressão daqui para cá, ela não foi dividida por 3? Foi, né? 1500 para 500, dividiu por 3. Daqui para cá, então, a gente sabe que foi dividido por 3 também. Então, a gente já conhece o valor de x, né? Basta dividir 300 por 3, a gente sabe que x é igual a 100. 100 Kelvin. Então, a gente podia pensar, do 300 para o 12 foi dividido por um certo valor. E aí a gente dividiria aqui o 1500. Mas como isso aqui é diretamente proporcional, ele funciona como se fosse uma regra de 3. Então, a gente pode pensar mais fácil ainda. Repare que o valor de pressão ele está sendo sempre 5 vezes o valor da temperatura. Então, pego a temperatura, multiplico por 5, eu consigo a pressão. Pego a temperatura, multiplico por 5, eu consigo a pressão. Basta, então, eu pegar esses valores 12 e 5 e multiplicá-los por 5, já que essas grandezas, temperatura e pressão, são diretamente proporcionais, basta multiplicá-los por 5 e eu resolvo o exercício em 2 toques. 5 vezes 12, 60. Descubro aqui que são 60 milímetros de mercúrio o valor de Y. 5 vezes 5, 25. Então Z vale 25. 25 milímetros de mercúrio. A gente podia colocar PVT Pavotó? Podia. E como é que seria? Né? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu quisesse descobrir, ó, eu sei esses dois valores, eu quero descobrir o valor do Y. Aqui a gente já resolveu o exercício, tá? A resposta, inclusive, ó, vai ficar x igual a 100, y igual a 60 e z igual a 25. A resposta, vamos ver? 100, 60, 25, resposta letra A. Acabou o exercício. Mas se você quisesse resolvê-lo de outra maneira, você é muito apegado a PVT Pavotó, você gosta de usar a equação, PVT Pavotó. Como a isocórica, a gente, né, tira o volume, vai ficar P sobre T, P sobre T. A pressão inicial é 1500, temperatura inicial 300. Eu vou pegar aqui para descobrir o valor do y, só um caso, né? A gente teria que usar isso aqui 3 vezes para descobrir o x, para descobrir o y e para descobrir o z. Então, eu vou fazer um deles só para você ver como é que seria. Pressão 2, cadê? Y, né? E a temperatura 2 igual a 12. Olha, eu posso cortar aqui, corta aqui. Fica 12 vezes 15 sobre 3. Isso aí vai dar 60 milímetros de mercúrio. A gente acharia esse valor 60 utilizando o PVT Pavotó, mas é muito mais fácil, né, você entender qual é a lógica aqui da proporcionalidade desses valores e aí você resolve, né, de cabeça, tranquilamente, ok? Então esse foi o exercício 5.3. Vamos fazer o próximo, que está em algum lugar. Vamos vir aqui. Exercício
Bem, vamos resolver o próximo, que é o 5.4. Vamos ler primeiro, né? Está na página 4 ali, o exercício que é da Unemate MT. Está escrito assim. Um gás ideal foi armazenado em um recipiente, formando um sistema fechado com pressão inicial P1 e temperatura inicial T1 e volume inicial V1. Logo após foi fornecido calor ao sistema, obtendo-se um novo valor de pressão, P2, que é o dobro da pressão inicial, e o volume permaneceu constante. Com base no texto, marque a alternativa que apresenta a razão entre T1 e T2. Olha, ele te disse ali explicitamente que o volume não mudou, né? Tá escrito, e o volume permanece constante. Porém, não precisava dizer isso, se ele tivesse dito ali em cima. Apenas que o sistema foi formando um sistema fechado, na segunda linha, formando um sistema fechado. Ele não disse que abriu depois. Se o sistema está fechado e o gás vai ocupar o recipiente inteiro, a gente já sabe que essa transformação não vai ter mudança de volume, ela é isovolumétrica, se o sistema for fechado. Então, ele não precisava te dizer, te esfregar na cara que era isovolumétrica, mas ele fez. Tudo bem, foi gentil, né? Não precisava. E aí ele perguntou ali a razão entre T1 e T2. O que quer dizer a razão entre T1 e T2? Razão entre dois valores, matematicamente, é a divisão, a fração que representa a divisão entre eles. Então ele quer saber aqui, ó, quanto que é T1 sobre T2. Razão entre T1 e T2 é T1 sobre T2. Se a pergunta fosse razão entre T2 e T1, respectivamente, né, invertendo aqui a ordem, seria T2 sobre T1. Razão entre dois valores, razão entre A e B é A sobre B. Razão entre B e A é B sobre A. Então importa aqui a ordem que ele te perguntar, beleza? Bom, é isovolumétrica, né? Então a gente corta aqui do PVT para voltar, ó. Corta aqui o valor de volume, né? Fica P sobre T, P sobre T. Lembrando, então, que é uma proporção que envolve pressão e temperatura. Lembra, envolveu temperatura aqui nesses tipos especiais de transformação, isovolumétrica, isotérmica, isobárica. Se envolveu aqui pressão com temperatura ou volume com temperatura, é diretamente proporcional. Se envolveu pressão com volume, é inversamente proporcional. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a pressão. Se eu dobrar a temperatura, eu vou dobrar a pressão. Se eu multiplicar por 10 a temperatura, eu vou multiplicar por 10 a pressão. A razão entre T1 e T2, é isso que ele está perguntando, né? Olha, aqui em cima ele te deu já a chave para você resolver esse problema. Eu não vou nem colocar em fórmula nenhuma, nem vou substituir aqui, porque isso daria um trabalho algébrico que para esse exercício não precisa. Você pode pensar em proporção que fica 30 vezes mais fácil. Olha, se tem pressão, temperatura e volume. O volume não vai mudar, eu vou esquecer ele. Pressão e temperatura iniciais, certo? Ele te falou que a pressão final ela é o dobro da inicial, ou seja, essa pressão aqui foi multiplicada por 2. O que vai acontecer com a temperatura se a pressão foi multiplicada por 2? Lembra? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que a temperatura também foi multiplicada por 2. Isso quer dizer que T2 também é o dobro do T1. Ah, como é que você sabe isso daqui? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que quando uma dobra, a outra dobra também. Então, não estava escrito, mas a gente sabe, a partir dessas proporcionalidades, né, nessas leis experimentais, aqui no caso de Charles e Gay-Lussac, né, pressão e temperatura, T2 é igual a 2T1. Ou seja, a temperatura final é o dobro da inicial. Por quê? Porque a pressão final é o dobro da inicial. Então, como é diretamente proporcional, a gente tem a mesma relação. Tá? Quer dizer, então, que eu posso escrever essa equação aqui, grandona aqui embaixo, ó, T2 igual a 2T1. E como ele queria T1 sobre T2, eu posso usar essa equação que a gente acabou de ter para isolar T1 sobre T2, né? Vou fazer assim, eu vou passar esse 2 para lá, dividindo, vai ficar T2 sobre 2 igual a T1. Eu vou dividir os dois lados por T2. Dividir por T2 aqui, dividir por T2 lá. Vai ficar T2 sobre 2T2 igual a T1 sobre T2. Eu dividi por T2 os dois lados. Agora eu posso cortar esse com esse. Ó. E aí eu chego nessa relação. 1 sobre 2 é igual a, né, porque sobrou 1 aqui em cima e o 2 embaixo. O 1 que não estava aparecendo e o 2 embaixo, meio. Igual a T1 sobre T2, que era a pergunta, né? A T1 sobre T2 é a pergunta. Então, 1 meio é igual a T1 sobre T2. Quer dizer, qual que é a razão entre T1 e T2? 1 sobre 2, 1 meio. Tem alguma alternativa com essa resposta? Vamos ver. Resposta letra C.
1 sobre 2. Então, esse é um exercício que tem que pensar bastante para resolver, não é tão fácil assim, né? Por mais que ele seja o 5.4, a gente teve que pensar aqui em proporcionalidade, então tem que estar acostumado com esse raciocínio. A gente precisou aqui de um pouco de matemática básica, né, para conseguir isolar T1 sobre T2 nessa equação, e aí, isolando T1 sobre T2, né, depois de ter interpretado que ele queria essa fração, a gente descobre que a resposta é a letra C, 1 sobre 2. Ok? Então vamos para o próximo exercício da lista, que está aqui. Aqui. Exercício 5.11. Bem, vamos ler. O 5.11 está na página 6. Tá? Tem um enunciado breve. Deixa eu tirar essa parte aqui. Não atrapalhar visualmente. Bem, o 5.11 ele tem um enunciado breve que é o seguinte: numa transformação isotérmica de gás ideal, quando a pressão diminui de 20%, o volume, letra A, aumenta 20%, letra B, diminui 20%, letra C, aumenta 25%, letra D, diminui 25%, letra E, aumenta 12,5%. Como é que a gente responde ao exercício? Bem, ele não falou muita coisa, né? Falou que era uma isotérmica, transformação isotérmica, quer dizer que a gente tem, do PVT para Votó, a gente corta aqui a temperatura, então a relação entre pressão e volume. Essa relação entre pressão e volume ela é inversamente proporcional, né? Mas a gente vai, nesse exercício, como o dado foi fornecido dessa maneira, que um pouquinho mais indireta, diminuiu 20%, a gente vai ter que utilizar algebricamente mesmo, tá? Ele não falou assim, foi dividido por 2. Não, foi dividido por 3, foi multiplicado por 2, é o dobro, é a metade. Se fosse assim, a gente poderia resolver aqui, sabendo que é inversamente proporcional. Foi dividido por 2 a pressão, então o volume vai ser multiplicado por 2. Porém, foi dado que com uma maneira estranha, diferente, diminuiu 20%. Isso quer dizer assim, a pressão inicial tinha um valor, que eu vou chamar, sei lá, de X, por exemplo, é o valor inicial, né, X. A pressão final, P2, diminuiu 20% desse valor X. Se diminuiu 20%, sobrou quantos por cento? Pensando que isso aqui era o valor inicial inteiro, né? X, o dado da amostra lá de pressão inteiro, né? Vale 100%. Diminuindo 20% disso, sobra só 80% dele. Quanto que é 80% de X? A gente escreve 0,8x. Então a pressão inicial era X, a pressão final é 0,8x. A gente tem lá o volume inicial, né, que é um valor que eu não sei quanto é, tem o volume final, que é um valor que eu também não sei quanto é, e vamos experimentar colocar isso aqui na equação, P1V1 igual a P2V2, porque, repare, X vai estar de um lado, X vai estar do outro, vai dar para cortar esse X, vai sobrar só número e V1 e V2, a gente vai ter que tirar uma conclusão disso. Então, vamos substituir lá P1V1, P2V2 por esses valores. P1, X. V1, não sei, V1. P2, 0,8x. E V2 fica V2 mesmo. Olha, o x com o x a gente corta. Vai embora x e x, né? Divide dos dois lados por x. Vai ficar V1 é igual a 0,8 V2. Agora a gente pode... Vamos fazer assim, vamos isolar esse V2, porque a gente quer saber assim, no final, o volume final ele foi quanto do inicial? Ele foi 100% do inicial, ou seja, ele é igual? Ele foi 120% do inicial, ou seja, ele aumentou 20%? Ele foi 80% do inicial? A gente não sabe. Então a gente tem que isolar esse V2 para daí saber qual é a relação dele com o V1. Então, olha, eu vou escrever o V2 isoladinho, porque eu vou pegar esse 0,8 e passar dividindo para lá. Como é que fica desse lado aqui? V2. E desse lado aqui? V1 sobre 0,8. Quanto que é V1 sobre 0,8? Você vai ter que fazer a conta matemática, né? Dá para dividir V1 por 0,8? Na prática, não, porque V1 é uma incógnita e 0,8 é um número. Então, a gente tem que pensar assim, o que está multiplicado aqui pelo V1? É o número 1, né? Que não está aparecendo na multiplicação, então é 1V1 sobre 0,8. Eu posso pegar esse 1 sobre 0,8, fazer uma divisão. Quanto que é 1 por 0,8? Fica 1,25. 1 por 0,8 é igual, faça isso se quiser, tire a prova real no calculador. 1 sobre 0,8 é 1,25. Isso quer dizer que V2
vou escrever aqui bem grande, V2 é 1,25 vezes V1. Percentualmente, qual é o significado disso? V2 é o V1 vezes 1,25. 1,25 na porcentagem representa qual porcentagem? 125%. Lembre-se, 0,8 é 80%, 0,2 é 20%, 1 é 100%, 1,1 é 110, 1,2 é 120, 1,25 é 125. Ou seja, o V2 é 125% do V1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pegando o V1, você tem que aumentar ainda 25% do valor dele, né, já que pensando que ele é um valor, né, inteiro da amostra inicial, 100% de volume. Se você aumentar 25%, você chega nesse valor de V2. Ou seja, o V2 é o V1 mais 25% dele mesmo, chegando a 125% do V1. Olhando as alternativas agora, a gente vai procurar o quê? Vai procurar alguma que diga que o volume final é o volume inicial aumentado 25%. Ou seja, vamos ver, letra A, aumenta 20%? Não, aumenta 25%. Letra B, diminui 20%? Não, aumenta 25%. Letra C, aumenta 25%? Sim, letra C, tá? Esse é um exercício que trata bastante de matemática básica, de porcentagem especialmente. Então, eu resolvi fazer ele porque eu imagino que traria para muita gente algumas complicaçõezinhas, né, na hora da resolução. Então, se tiver alguma dúvida sobre como eu resolvi, quiser tirar alguma dúvida sobre algum passo aqui matematicamente, tá? Eu posso te explicar depois aí nos comentários. Então, comente qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema, a gente resolve depois, tá? Eu quero fazer ainda o exercício 12, que eu imagino que vai dar problema ainda para pessoas que queiram resolvê-lo. Tem um detalhezinho de interpretação dele, tá aqui, ó. Bom, o exercício 12 é lá do Rio Grande do Sul, o FRGS. Está escrito assim, lá da apostila na página 6, tá? Exercício 5.12. 1 mol de gás ideal, confinado no recipiente A, de volume V1, expande para o recipiente B, de volume V2, que é o dobro do volume inicial, do volume V1, né? Ao ser aberta a válvula V, que fica ali no meio. Veja o diagrama abaixo. Tem a figurinha que eu tentei reproduzir aqui. Tá? Se o processo ocorre isotermicamente, né, ele foi gentil, te falou que a temperatura não muda, é possível afirmar que a pressão final do gás é... Que a pressão final do gás é quanto? Bem, vamos pensar. O gás estava confinado no recipiente A. Aqui. Que tinha o volume V1, certo? Está escrito isso ali. Ele expande, né? Depois que você abre essa válvula aqui, abre uma torneirinha, ele vai acabar expandindo, ocupando todo esse volume. Então agora ele ocupa não só o volume V1, mas o volume V1 e o volume V2 também. Ele te disse que o volume V2 é o dobro do volume V1, é 2V1. Então pensando assim, e se o volume V1 vale X, quanto que vale o volume V2? Vale 2X. Certo? Então inicialmente o gás ocupava só o volume X aqui. Depois, no final, depois que abriu a torneirinha, essa transformação fez com que ele ocupasse quanto de volume? Se o inicial é X, ele ocupa no final 3x de volume, concorda? X, que ele já ocupava, mais 2x aqui. Então, x mais 2x, 3x é o final de volume. Então, o volume inicial dele, V1, valia x. E por que x está escrito x? Não, eu quis colocar x para a gente não ficar patinando aqui nesse monte de letra, tá? O volume final que ele vai ocupar, depois de expandir aqui dentro, vai ser 3x, certo? Isso aqui é uma transformação isotérmica. Isotérmica. Se a gente fosse utilizar o PVT Pavlov, ficaria como? Ficaria P1V1 igual a P2V2, que é a lei de Boyle-Mariotti. Lembra, não envolve temperatura, é P com V. P e V são inversamente proporcionais. Qual que é a pergunta do exercício? Vamos lá. A pergunta do exercício é a pressão final, né? Como é que vai ser ali a relação da pressão final com a inicial? Olha, a pressão inicial é P1. A pressão final é P2, certo? O volume ele foi multiplicado por 3. Ele aumentou 3 vezes, né? Era X, ficou 3x de volume. O que vai acontecer com a pressão? Lembre-se, inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. O volume diminui. Quando um aumenta, o outro diminui. Ou seja, o volume não foi triplicado? Foi. O que vai acontecer com o valor da pressão? Vai ser dividido por 3. Então a gente tem o volume inicial, P1, e o volume final vai ser o quê? Vai ser aquele P1, só que dividido por 3. Vai ser
1/3 da pressão inicial, né? Porque ele expandiu, então ele tem uma pressão final menor. Né? Pressão e volume são inversamente proporcionais, a gente resolveu apenas utilizando essa lógica de proporção. Repare o quanto que ela te salva em exercícios. Caso contrário, a gente teria que fazer um trabalho algébrico de colocar aqui x no V1, 3x no V2, isolar o P2 para descobrir que é P1 sobre 3. Podia fazer assim? Podia fazer assim, não tem problema. Só que utilizando a proporção fica muito mais fácil, né? Então decore essas proporções, tá? P e V inversamente, P e T diretamente, V e T diretamente. Isso te safa bastante em exercícios. Tá? Eu vou, para as pessoas que são adeptas da álgebra, eu vou fazer aqui embaixo como é que seria a resolução disso algebricamente, tá? Sem precisar. A resposta já é a letra D, né? P1 sobre 3, aqui acabou o exercício já, a letra D é a resposta. Eu vou fazer aqui embaixo uma outra maneira de resolvê-lo, sem precisar dessa lógica de proporção aqui, tá? Multiplicou por 3, então dividiu por 3. Vamos colocar no pivot-pivotó. Vai ficar assim, P1, qual que é o volume inicial? X. Aí P2, qual que é o volume final? 3x. O x de um lado com o x do outro, corta. Eu quero isolar o P2, né? Porque ele perguntou do P2. P2 isolado vai ser o P1, que está aqui, aí passa o 3 dividindo, vai ficar P1 sobre 3. A gente chega na mesma resposta. Tá? Então P2 é igual a P1 sobre 3. P1 sobre 3. Resposta letra D da mesma maneira, ok? Então, é um exercício que podia complicar, eu resolvi fazer assim de uma maneira mais tranquila para você não ter problemas na hora da resolução. Todo o resto que eu não estou resolvendo, é óbvio que você vai ter que resolver, né? Então, exercite bastante, faça toda essa lista. Caso tenha algum problema com algum exercício, comenta aí que a gente discute, tá? Esse problema. E aí, para finalizar, eu queria fazer mais um dessa aula. É o último, prometo. Que é o exercício 5.13. 5.13. Lá da página, a mesma página, né? Página 6. Tá? Bem, vamos ver como é que é a resolução do exercício, vamos ver como é que é o texto. É um exercício da UEL, do Paraná. E tem um textão, né? Ele pode complicar um pouco no texto, tem um monte de dados que você não vai utilizar para nada, tá? Então eu quis fazer para você não ter problemas de interpretação sozinho e ficar se batendo. 5.13, para a gente finalizar essa resolução de exercícios, vai ficar ali um balão de vidro de 1 litro, com torneira, aberto ao ar, foi ligado a uma bomba a vácuo durante algum tempo. Considerando-se que a bomba é eficiente para baixar a 25 graus Celsius a pressão até 10 a menos 4 milímetros de mercúrio, que é uma pressão bem pequena, é 0,0001 milímetro de mercúrio. É praticamente zero. Na prática é como se fosse zero. Por isso que ele resolveu dar esse 10 a menos 4 só para te confundir. Na verdade, ele podia ter falado que a pressão vai praticamente ficar nula, porque isso é uma bomba a vácuo. Ele vai acabar tirando aqui praticamente todo o ar de dentro desse balão e não vai sobrar nada. É isso que ele queria dizer para você. Não vai sobrar praticamente nada aqui dentro. É só isso. Tá? Ele colocou 10 a menos 4 ali só para te complicar a vida. O 25 graus Celsius também a gente não vai usar para nada, ok? Após fechar a torneira, quantos mols de gás oxigênio foram retirados do balão? Então, vocês tinham um balão de 1 litro, certo? Isso tinha ar aqui dentro. Ele te deu ali alguns dados para finalizar, só vamos finalizar a leitura. Dados, volume molar dos gases a 1 atm e 25 graus Celsius, ou seja, o volume que qualquer gás ocupa nessas condições aí é 25 litros, ou seja, cada mol de gás ocupa 25 litros nessas condições de exercício. Ele te diz também que aproximadamente a composição do ar é 80% de gás N2, nitrogênio, e 20% de gás O2, gás oxigênio. Tá? Bem, a pergunta é quanto de O2 foi embora. Tinha O2 aqui dentro, quanto de O2 saiu? Bem, é mais fácil a gente descobrir primeiro quanto de ar saiu. Tá? A resposta está em mol, ok? Então a gente sabe assim, saiu 1 litro de ar, certo? Saiu 1 litro de ar. 1 litro de ar são quantos mols de gás? A gente não sabe, mas a gente consegue descobrir através de uma regra de 3. Repare, 1 mol de gás ocupa quantos litros? 25. Então, 1 mol de gás ocupa 25 litros nesse sistema. 1 litro. 1 litro de gás. Que feio. O 5 tá feio também.
Um mol de gás, 25 litros. Um litro tem quantos mols de gás dentro? Não sei. Valor X. Né? Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar em 1 sobre 25. Né? Isolando aqui o X, vai ficar 1 sobre 25. Quanto que dá 1 sobre 25? Não quero fazer. Tô com preguiça. Mas vou deixar assim, 1 sobre 25. Esse 1 sobre 25 é a quantidade de mol de ar que a gente tem. De ar. Agora, a pergunta é quantos mols de ar que saíram? Não, a pergunta é quantos mols de gás O2, de gás oxigênio que saiu. Como é que você descobre? Se você já sabe quantos mols de ar saíram, basta você calcular o quê? 20% desse valor. Aí, calculando 20% desse valor, você descobre quantos mols de oxigênio saíram. Né? Então, pega esse 1,25 aqui. Ó. Então, número de mol de oxigênio será 1,25, que é a quantidade total que saiu lá de dentro, né? De mols de gás, tanto de O2 quanto de N2, ou seja, de ar. Saiu isso aqui tudo de ar. 1 sobre 25, que eu resolvi não fazer a conta, porque né, no vestibular, às vezes, fazer uma conta dessas te complica. Às vezes você pode ir por outros jeitos matemáticos, né, sem precisar dividir 1 por 25, se você não gostar, enfim, você fica livre para ter suas próprias preferências de como fazer o exercício, matematicamente, né? Quimicamente, ali da parte teórica, você tem que ter sempre um padrão. 1 sobre 25, 20% desse valor é quanto? Como é que faz 20% de um valor? Multiplique por 0,2. Vai ficar 0,2 por 25. Como eu faria isso aqui? Bem, multiplicaria em cima e embaixo por 10, ficaria 2 sobre 250. Aqui eu estou explicando essa matemática, mas isso aqui é coisa da matemática, tá? Isso aqui, a química já foi embora faz um tempinho aqui. A partir daqui é só matemática. 2 sobre 250, o que eu faria? Eu multiplicaria em cima e embaixo por 4. Ficaria 8 em cima e 1000 embaixo. Tá? 8 em cima e 1000 embaixo. Isso aqui corresponde a qual valor? Eu vou colocar aqui para cima. 8 por 1000 é a mesma coisa que 8, 10 a menos 3, não é? 8, 10 a menos 3. Tem alguma resposta que vale 8, 10 a menos 3? Resposta letra D. A gente resolve o exercício assim, tá? Então, parecia um exercício muito complicado, mas na verdade não era. Em resumo, foi o quê? A gente descobriu quantos mols de ar saíram, né? Por essa regra de 3, que é tranquila. 1 mol de gás é 25 litros. 1 litro é quantos mols? X, que é 1 sobre 25 mol de ar, de gás ali dentro. Calculamos 20% disso, e aqui é só matemática, a gente chegou no valor 8, 10 a menos 3. Aí já tem na resposta lá, 8, 10 a menos 3. Os complicadores do exercício eram o quê? Aquele 10 a menos 4 milímetros de mercúrio, que você poderia ficar imaginando aonde que você ia usar esse negócio. Né? Na verdade, não precisou usar em lugar algum. Tá? Então, pessoas, esses foram os exercícios da Química B, aula 5. Por que eu resolvi ocupar tanto tempo para fazer esses exercícios? Porque, por exemplo, na Química E, a gente já viu a aula 5 e 6. A gente está indo para a aula 7, porque a gente já viu separação de misturas. Então a gente está bem adiantado na Química E, por exemplo. A Química B, essa parte aqui, ela te pede que você faça exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai estar preparado. A Química B e a Química D são assim, é bastante parte prática. Então eu resolvi ocupar esse tempo todo para a gente fazer exercícios e exemplos dessa aula, porque a gente vai continuar falando sobre gases. A gente vai falar sobre gases na aula 6, 7 e 8 da Química B. Então é bom que você tenha uma boa introdução do assunto. Espero que vocês façam todo o resto da lista que a gente não fez dessa aula, para estarem mais preparados para a semana que vem a gente continuar o assunto, ok? Então é isso aí, galera. Bons estudos para vocês. Nos vemos na videoaula 5, que será sobre Química D, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.